Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz para congelar o fermento, o levain. Ó, esse fermento aqui, eu alimentei ele cedo, daí ele cresceu, daí eu descartei uma parte e alimentei de novo. Agora ele já cresceu e já tá abaixando, tá? Olha, já começou a baixar, essas marcas aqui é que ele já tá abaixando. Então, eu vou colocar nesse potinho aqui. Esse potinho, ele por aqui assim, ó, ele dá 100 gramas de fermento. Eu vou congelar só 100 gramas de fermento. Para quem tá assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, vai falar assim, ah, mas tá ensinando a congelar e não ensinou a fazer. Aí no canal tem o vídeo passo a passo já ensinando a fazer o levain, tá? Então essa quantidade aqui é o que eu vou congelar, tá bom? Aí daqui uns 2 meses eu vou descongelar ele para poder alimentar, para ver qual vai ser o resultado. Agora eu vou pôr ele no freezer e logo volto mostrando para vocês como que foi o resultado. Pessoal, voltando para mostrar para vocês, agora já é 7 horas da noite, ó, o tanto que o meu fermento cresceu. Olha isso aqui. Como que ele tá cheio de bolha, tá? Então, esse fermento aqui, eu fiz as duas, fiz uma reforma cedo, aí ele cresceu, eu peguei e reformei ele de novo, tá? Então, fazendo essas duas alimentação no mesmo dia, você vai evitar que os seus pão fique ácido ou com gosto de azedo. Você pode provar o fermento que não vai ter gosto nem de ácido nem de azedo. E você vai fazer o pão e o pão seu vai crescer super bem e super rápido. Então eu aconselho vocês sempre estar fazendo duas alimentação no mesmo dia antes de estar fazendo o pão. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu potinho, tá, ó, tem um potinho assim. Eu guardo meu levain nesses potinhos aqui, ó, tá? Eu vou guardar a metade, que é equivalente a 100 gramas de levain. Então eu guardo, coloco a tampinha aqui do potinho e coloco na geladeira. Quando eu for usar, eu vou tirar ele da geladeira, só tirar, daí coloco ele num pote maior, igual aquele dali, e vou alimentar, igual eu expliquei pra vocês, tá? Então, sempre ele vai ficar na geladeira. No máximo, a cada 5 dias, vocês têm que estar fazendo a alimentação desse fermento. Não pode deixar passar de 5 dias, porque ele corre risco de acabar azedando e você perder o seu levain. Então faz essa alimentação 2 vezes no dia. Aí outra parte que você vai descartar, se você não quiser jogar fora, dá para usar para fazer biscoito. Que no biscoito ainda não vai aparecer a acidez e nem o gosto de azedo, mas se você fizer um pão, alguma coisa, vai aparecer o azedo, tá? Guarda na geladeira. Aí no canal tem o vídeo passo a passo ensinando a fazer o levain, ensinando a fazer alimentação, ensinando a desidratar e também tem o vídeo que eu ensino como congelar o seu levain. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, deixa as perguntas aí na descrição do vídeo, que daí eu vou respondendo vocês e o próximo vídeo eu gravo tirando essas dúvidas, tá? Então, eu vou despejar um pouco aqui no meu potinho, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, como que ele tá cheio de bolha. Se eu fosse fazer pão, já podia agora pegar uma parte e usar para fazer pão e a outra parte guardar. Sempre tem que guardar uma isca ou uma mudinha. Então eu guardo 100 gramas, que é o suficiente, porque como vai fazer 2 reformas, você fica com muito fermento. Então eu guardo só esse daqui, tá? Então esse aqui eu vou guardar, o próximo dia que eu quiser usar, eu tiro ele e alimento para fazer meu pão. Se eu não for fazer o pão, eu posso alimentar só uma vez, deixar ele crescer e voltar ele na geladeira. Sempre espera ele crescer para depois estar colocando na geladeira, tá bom? Então esse vai para a geladeira e esse aqui eu vou congelar em potinhos individuais para me guardar, para quando eu quiser estar usando ele. Eu tiro ele do congelador, deixo ele em temperatura ambiente e daí alimento ele. Ele vai começar a aparecer umas bolinhas. Se ele já crescer bastante, eu faço a segunda alimentação. Se ele não crescer, é recomendado sempre fazer 2 alimentações. Às vezes na primeira ele cresce um pouco, aí na segunda ele já vai crescer mais. Então sempre faz 2 alimentações
com o seu levain. Tanto faz ele tá assim na geladeira, tá? Você pegar ele da geladeira, ou se você descongelar o seu levain, eu aconselho você estar fazendo 2, até mais alimentação com ele quando ele congelado, porque dele congelado ele precisa ficar bem ativo. Olha esse como que ele tá estourando as bolhas, ó. Então esse é o vídeo que eu queria hoje tirar algumas dúvidas que o pessoal sempre tá perguntando de como fazer para tirar o azedo e não deixar o seu pão ficar nem azedo e nem ácido. Então faça 2 alimentações no seu levain no mesmo dia. Se quiser descartar uma parte, descarta, e se não quiser, pode alimentar tudo, tá? E uma mudinha de 100 gramas é o suficiente para você manter, não precisa manter mais que isso. Porque na hora que você fazer a alimentação, você vai conseguir de 400 até 500 gramas de levain com as 2 alimentações. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar seu like aí, compartilhar e assiste os outros vídeos aí passo a passo para vocês aprenderem como que faz. Até o próximo vídeo. Ó, agora eu voltei para mostrar para vocês o tanto que o fermento já cresceu, ó. Agora é 3,20. Ó, o tanto que ele tá e ó como que ele tá de bolha de ar aqui, ó. Então, se a pessoa for fazer o pão, descarta a metade dele e alimenta só a metade, tá? Porque daí ele já não vai ficar mais azedo. Se a pessoa não quiser fazer bastante pão, daí alimenta toda essa quantia aqui, que daí você vai ficar com uma parte para você guardar de 100 gramas, que é o tanto que eu sempre guardo. E sobra ainda bastante para você fazer o pão. Ó, como que ele tá. Então, eu vou pegar esse tanto que tá aqui, ó, não vou descartar. Eu só vou realimentar ele, porque daí depois o tanto que sobrar aqui, eu vou congelar tudo em potinho separado, para quando eu for precisando, for descongelando. Então, deixa eu pegar outra colher limpa. Ó, daí nesse que tá aqui, eu vou acrescentar 5 colheres de farinha. Sim, tá? Se vocês fossem querer descartar, vocês podiam tirar em média 1 xícara só do levain e alimentava só 1 xícara. Daí você colocaria 3 colheres de farinha e água até dar o ponto. Mas eu não quero descartar, então vou alimentar todo o que eu tenho aqui para vocês verem o tanto que vai dar depois. E a água eu não tô usando medida por ml, eu sempre agora vou colocando assim até dar o ponto que eu quero aqui no meu levain, que é mais fácil do que você despejar um tanto de água, igual muitas receitas falam para colocar 200, 300 ml de água e daí ele ficar muito mole. Então assim você vai colocando aos poucos para não deixar ele mole, ele vai ficar só uma massa. Tem que mexer ele bastante. Ele misturar toda a farinha com o levain que estava aqui dentro já crescido. Então, 2 alimentações no dia, você faz no mesmo dia as 2 alimentações. À noite ele vai estar bom para fazer o pão e não vai estar azedo, não vai estar ácido, nada. Seu pão vai crescer super bem. Lembrando de usar uma farinha de qualidade. Aqui eu uso água da torneira, mas tem muitos lugares que o pessoal tá usando água da torneira, não tá dando certo, tá tendo que comprar água mineral para usar. E as farinhas também, gente, varia muito, então tem que ver tudo isso. Mas é um ou outro que não tá conseguindo, a maioria do pessoal tudo tá conseguindo fazer o fermento sem nenhum problema. Aí muitas pessoas vêm perguntar, eu fiz o meu passo a passo, igual você ensinou lá, mas não deu certo, o que que eu fiz de errado? Eu já pergunto, da água e da farinha, que ou é a água ou é a farinha, porque não vai sal, não vai açúcar. Então, uma das 2 coisas tá errado, ou a pessoa tá deixando muito mole. Ó, tem que misturar ele bastante. Igual eu fiz cedo, coloquei o que eu tinha na geladeira aqui no potinho, bati ele bastante com a farinha. Agora você faz esse mesmo processo de novo, para ele misturar tudinho. E eu tô fazendo um pote transparente para vocês verem como que ele vai ficar
até a noite, na hora que ele tiver crescido. Aí só depois que ele crescer, que eu vou tirar a minha parte para pôr na geladeira, que é a mudinha ou a isca aí, como o pessoal fala, né? E vou guardar, e daí outra parte, se eu for fazer o pão, eu já uso para fazer o pão. Se eu não for fazer o pão, ou eu descarto, ou eu posso reutilizar ele, ou desidratar, ou congelar, igual eu congelei um. Agora, esse aqui até de noite ele vai crescer bastante, que agora deu uma boa esfriada aqui, mas mesmo assim ele vai crescer bastante. Ó, tá vendo como é que a massa fica? Ó, ela não fica mole. Ó, eu mexi ela bastante e ela fica desse jeito que você está vendo. Quando você puxa ela, ó, as bolhas que ela forma. Ela fica um ponto de véu, já parecendo uma massa. Então, esse aqui é o ponto que você tem que deixar o seu levain para ele crescer certinho. Não fica mole e não fica duro também, ó. Não tem farinha solta em volta do pote, nada. Tá certinho. Então, agora eu só vou arrumar ele aqui e vou deixar ele crescer. E depois eu volto mostrando para vocês ele crescido. Ó, o tanto que ele tá no pote, para vocês verem certinho o tanto que tá. Ó como é que ele tá, olha lá o tanto, ó. Ele abaixou, ficou 2 dedos de novo, um pouco menos de 2 dedos. E ó, por cima dele, como que ele tem bolha já, tá vendo? Então, ele vai crescer muito bem. É só seguir esse processo certinho que não tem erro. E pode ver que eu tô fazendo sem peso, tô fazendo assim, tipo, como os outros falam, azói, sem ficar pesando e dá certo, tá? Então, assim que ele crescer, eu volto mostrando pra vocês.